Vamos iniciar a partir desta aula o estudo do transistor. O transistor é um componente a 3 terminais, cuja visão do componente em um encapsulamento muito comum está aqui. É um pequeno cilindro com um recorte chamado chanfro, que dá essa superfície chata aqui em cima, e 3 terminais. Um terminal chamado base, que é o terminal do meio, um terminal chamado emissor e um terminal chamado de coletor. A estrutura interna do transistor é a que está nesta figura aqui. É um corpo, um cristal, que pode ser inicialmente todo do tipo N, como está aqui, e aqui no meio é introduzida uma pequena região do tipo P. Dessa forma, se nós formos de cima para baixo, vamos ter um transistor que tem uma região N, uma região P e outra região N. Por isso ele é denominado NPN. Percebam que mesmo onde nós temos uma predominância de cargas negativas, há pequena quantidade de cargas positivas, devido à termogeração que nós já estudamos. O mesmo acontece aqui na região P, tem uma carga negativa aqui no meio, ó, representando a termogeração. Pois bem, se nós ligarmos um terminal numa extremidade desta barrinha, outro terminal na outra extremidade e um terminal aqui no meio ligado à região central, então nós temos o transistor chamado NPN. Vejam, esse terminal de cima nós vamos chamar de coletor, esse de baixo de emissor e o do meio de base. Então, entre o coletor e a base, tem aqui uma linha que é uma junção PN, que tem um comportamento como se fosse um diodo. Nós já estudamos que o diodo é uma junção PN. Percebam, da base para o coletor tem uma região P, depois uma região N. Esta junção aqui, então, é chamada junção de coletor-base, porque está entre o coletor e a base. Da mesma maneira, há uma junção PN entre o terminal de base e o terminal de emissor. Portanto, é chamada de junção base-emissor. Então, o transistor é um componente que tem 3 regiões, uma região no cristal do tipo N, outra um cristal do tipo P e outra um cristal do tipo N. Consequentemente, formam-se 2 junções PN, uma chamada junção coletor-base e outra junção base-emissor. Então, nós poderíamos representar o transistor como sendo 2 diodinhos, um ligado entre a base e o coletor com o lado P na base e o lado N no coletor, ou seja, o anodo na base e o catodo no coletor, e outro entre a base e o emissor, com o anodo na base e o catodo no coletor, que é o que está aqui nesta figura abaixo. Então, esse é um modelo, como se o transistor fosse 2 diodinhos. E aqui nós temos o símbolo do transistor, NPN. É claro que o transistor não é só 2 diodinhos ligados assim, senão não precisava inventar transistor, bastava usar 2 diodos ligados assim que nós já teríamos o transistor. Depois nós vamos ver que tem outras características. O que importa a gente ver aqui é o seguinte, que o fato de o transistor ser um componente a 3 terminais, vai aparecer aqui alguma característica elétrica associada a esses 3 terminais. Por exemplo, entre o terminal de base e o terminal de emissor apresenta uma tensão VBE, tensão entre base e emissor. Entre o terminal de coletor e o terminal de emissor apresenta-se uma tensão VCE, a tensão entre coletor e emissor. Entre o terminal de coletor e o terminal de base, uma tensão VCB. A corrente que fluirá pelo terminal de base é chamada IB. A corrente que fluirá pelo terminal de coletor é chamada IC. E a corrente que fluirá pelo terminal de emissor é chamada IE. Assim como nós temos o transistor NPN, nós podemos também ter o PNP. Basta que eu tenha inicialmente um bloco todo P e eu introduza no meio uma região N. Então, seria o contrário dessa situação aqui. E isso, então, formaria o transistor PNP. Aqui nós temos os 2 símbolos. O transistor NPN, a flechinha do terminal de emissor sai da base para o emissor. No PNP, a flechinha sai do emissor para a base. Então, quando nós virmos um símbolo assim, sabemos que é um transistor PNP. E quando nós virmos
um componente desse jeito, com a flechinha saindo da base para o emissor, é um NPN. Conforme nós vamos polarizar aquelas junções, lembrando que as junções se comportam como diodos, então cada junção poderá ser polarizada diretamente ou reversamente, o transistor vai operar de uma maneira. O transistor opera basicamente em três modos. Ou uma chave eletrônica fechada, um curto-circuito que permite a passagem da corrente, ou uma chave eletrônica aberta, um circuito aberto, que não permite a passagem da corrente. E uma terceira possibilidade é que ele não operará como chave nem aberta nem fechada, e sim como um amplificador. E aí nós estaremos na região ativa ou chamada região linear. Então, voltando um pouquinho na figura anterior, se nós tivermos essas duas junções diretamente polarizadas, ou seja, entre base e coletor, uma polarização direta, entre base e emissor, uma polarização direta, então esses dois diodinhos estarão conduzindo e haverá um curto-circuito entre os três terminais, o que caracteriza a operação na região de saturação. Então, região de saturação, as duas junções diretamente polarizadas e o transistor funciona como uma chave eletrônica fechada, no sentido que é um curto-circuito que permite a passagem da corrente. Por outro lado, se nós polarizarmos reversamente as duas junções, os dois diodos não deixarão passar corrente significativa, então não haverá corrente transitando no interior do transistor e ele funciona como uma chave eletrônica aberta, e aí nós falamos que ele está na região de corte. Finalmente, se nós polarizarmos diretamente a junção base emissor e reversamente a junção base coletor, então vai aparecer um fenômeno no interior do componente chamado efeito transistor, e que vai fazer com que ele atue como um amplificador, ou seja, como um controlador da corrente que flui pelo coletor. Nós vamos ver que quando a gente polariza diretamente a junção base emissor e reversamente a junção base coletor, a corrente C será a corrente IB multiplicada por um ganho. Ou seja, o que acontece na corrente C é o que acontece na corrente IB, só que multiplicada por um ganho, tipicamente na ordem da centena. Ou seja, a corrente C será 100 vezes a corrente B, 200 vezes a corrente B, 300 vezes a corrente B, dependendo do tipo de transistor. Então, aqui nós temos a descrição das regiões de operação. Então, região de corte é aquela em que as duas junções estão reversamente polarizadas. O transistor opera como uma chave aberta, uma vez que não há contato entre seus terminais. Região de saturação é aquela em que as duas junções estão diretamente polarizadas. O transistor opera como uma chave fechada, já que se forma um curto-circuito entre seus terminais. Por fim, a última, região ativa ou linear, é aquela que a junção base-emissor está diretamente polarizada e a junção base-coletor está reversamente polarizada. Nessa região, o transistor não é mais representado como dois diodos, graças a um efeito interno que faz com que o componente se comporte como um amplificador. Então, na região ativa, nós vamos ter que a corrente C é praticamente igual à corrente IE, que o IC é igual ao IB multiplicado por um ganho chamado beta ou HFE. E a tensão VBE entre base e emissor será aproximadamente 0,6 volts. Então, essas três características aqui serão válidas na região ativa, quando a junção base-coletor estiver reversamente polarizada e a junção base-emissor diretamente polarizada. Aqui nós temos esquematicamente o que acontece em cada uma das regiões. Vejam, para um transistor NPN, se eu tiver a junção base-coletor e a junção base-emissor reversamente polarizada, é como se eu tivesse um circuito aberto entre a base e o coletor, entre a base e o emissor. Portanto, não passa corrente pelo componente. Isso é chamada região de corte. Na região de saturação, é como se a junção base-coletor e a junção base-emissor estivessem diretamente polarizadas. Sobre cada junção polarizada fica somente aquela tensão típica da barreira de depleção diretamente polarizada, que para transistores de silício
cada um desse V gama aqui vale 0,6. Então, eu terei entre base e coletor 0,6, entre base e emissor 0,6. Percebam que entre coletor e emissor, se eu descer do coletor para o emissor, eu vou encontrar menos V gama mais V gama, que no total dá 0. Então, na região de saturação, a tensão entre coletor e emissor é praticamente nula. E nessa região, como as duas junções estão diretamente polarizadas, o transistor atua como uma chave eletrônica fechada. Na região ativa, em que nós polarizamos reversamente a junção base e coletor e diretamente a junção base e emissor, então nós vamos ter a seguinte situação. Entre base e emissor, como a junção está diretamente polarizada, fica aquele 0,6 do silício. Por isso que a gente diz aqui em cima que entre base e emissor na região ativa, a tensão VBE é 0,6 volts. Percebam que aqui, ó, entre coletor e emissor, flui uma corrente IC, que está representada aqui por essa fonte de corrente controlada pela corrente B, de valor beta e B. Então, neste ramo aqui, vai passar uma corrente C que vale beta e B. Beta é um parâmetro fornecido pelo fabricante, também chamado HFE. E vejam que essa corrente aqui depende da corrente IB. Então, se a corrente no terminal de base aqui aumenta, um valor maior vezes o mesmo beta vai dar um valor de IC maior. Se a corrente IB diminui, um valor menor vezes o parâmetro beta, a corrente IC diminui. Então, a gente vê claramente que variações em IB provocarão variações em IC, só que variações amplificadas pelo parâmetro beta. Por isso que a gente fala que na região ativa, o transistor funciona como um amplificador. Aqui nós temos as curvas características do transistor, e aí a gente tem aqui a seguinte situação. O transistor com aqui na direita as variáveis de entrada, IB e VBE, e na esquerda as variáveis de saída, IC e VCE. Então agora a gente vai mostrar para vocês como que é o comportamento de IC e de VCE em função do que acontece com a corrente IB. Aqui, só para que fique bem claro, né, nós temos um gráfico de IC por VCE, portanto, IC por VCE, as variáveis de saída, e aqui nós temos várias curvas dependendo do IB. Quanto maior o IB, vale a curva mais para cima. Cada uma dessas curvas aqui passa a valer conforme o IB que está passando aqui. Este gráfico aqui é fornecido pelo fabricante do transistor. Neste gráfico, a gente identifica as três regiões. A região ativa, que é essa área aqui onde eu estou passando o cursor, a região de corte aqui embaixo e a região de saturação aqui, que será objeto de explicação logo em seguida aqui no vídeo que eu preparei para vocês. Aqui nós temos as curvas características de um transistor, as curvas características da saída. O transistor está aqui. Quem são as variáveis de entrada na configuração emissor comum? Corrente de base e tensão entre base e emissor. Quem são as variáveis de saída? A corrente de coletor e a tensão entre coletor e emissor. As curvas mostram em um gráfico que relaciona o IC por VCE o comportamento do transistor. O que vai acontecer com IC e com VCE depende do valor da corrente IB que vai fluir pelo terminal de base. Conforme a corrente IB, por exemplo, se IB for IB1, vale essa curva aqui embaixo. Se IB for IB2, vale essa curva aqui mais de cima. Se IB for IB3, vale essa curva aqui mais de cima. E obrigatoriamente o par VCE e C que se estabelece aqui na saída do transistor estará sobre a curva IB correspondente, evidenciada no gráfico das curvas características do transistor fornecido pelo fabricante. Então, vamos supor o seguinte, que nós tenhamos uma corrente IB com certo valor aqui, representada por essa elipse em azul, que corresponde ao IB4. Então, está fluindo aqui no terminal de base a corrente IB4.
Então, passa a valer essa curva em azul aqui. Então, é sobre essa curva azul que estará um ponto de operação do transistor. Imaginem que o ponto seja este ponto em abóbora aqui. A projeção deste ponto sobre o eixo VCE vai dar o valor da tensão que se estabelece entre coletor e emissor no transistor. E que nós vamos chamar de VCE quiescente. A projeção deste ponto sobre o eixo IC vai nos fornecer o valor da corrente que fluirá pelo terminal de coletor do transistor. Então, a posição do ponto, chamado ponto quiescente, aqui no plano IC-VCE, nos indica a corrente que flui pela base, nesse caso IB4, a tensão entre coletor e emissor que se estabelece no transistor, chamada VCE quiescente, e a corrente que vai fluir pelo terminal de coletor do transistor. Agora vamos supor que a gente troque a posição do ponto quiescente, que originalmente era esse em abóbora, e vamos passar a fazer com que o ponto quiescente seja esse em amarelo. A projeção deste ponto em amarelo sobre o eixo VCE vai dar o novo valor de VCE. Então, claramente, a gente vê que nós vamos aumentar o VCE. A projeção dessa nova posição do ponto quiescente sobre o eixo das correntes vai dar a nova corrente. E a gente vê que a corrente não se altera, a corrente IC. Então, a um aumento de VCE não corresponde a um aumento de IC. O IC permanece o mesmo. Ou seja, aumentar o VCE aqui no transistor não provocará variações significativas em IC. Então, está aqui, nós tínhamos um VCE, aumentamos para VCE quiescente 2. A corrente ficou igual à corrente anterior, que era ICQ, e agora nós estamos chamando de ICQ2. Se eu quiser aumentar a corrente C, o que será que eu preciso fazer? Então, vamos supor que agora nós tenhamos uma outra corrente IB, representada aqui nessa elipse avermelhada, que corresponde à corrente IB6. Então, nós vamos trocar a corrente que antes era a azul IB4 e vamos aumentar para a IB6. Então, passa a valer agora esta curva em vermelho. A curva em azul não vale mais. Consequentemente, o ponto de operação obrigatoriamente tem que estar sobre a curva em vermelho. Vamos supor que o ponto de operação, então, seja este aqui. Para o mesmo VCE original, VCE quiescente, então eu tenho este ponto de operação aqui em cima. Então, vejam, o ponto de operação, quando eu aumentei o IB, mantendo o VCE original, ele sai desta posição onde está o cursor e vai para essa posição aqui em cima. Por quê? Porque a corrente IB4 deixou de valer e está valendo agora a corrente IB6. Consequentemente, a projeção deste ponto sobre a corrente IC vai dar um valor maior do que o IC original, que eu estou chamando de IC3. Então, qual é a nossa conclusão? Se nós aumentarmos o VCE no transistor, a corrente IC não se altera. Se eu quiser aumentar a corrente IC, eu tenho que, de fato, aumentar a corrente IB. Ou seja, o transistor funciona como um controlador da corrente. À medida que eu vario IB, eu consigo variar IC. Se eu variar VCE, eu não consigo mexer com IC. Este comportamento é típico dessa região onde tem essa área aqui em cinza, que chama-se região ativa. Se o ponto de operação estiver aqui embaixo, qualquer ponto sobre o eixo VCE tem corrente igual a zero, então a gente vai dizer que a corrente C é igual a zero, o transistor está cortado. Se o ponto quiescente estiver aqui sobre o eixo IC, a projeção em VCE é zero e nós vamos dizer que o transistor está na região de saturação.
Então, como vocês puderam perceber, conhecer o comportamento do componente implica conhecer a sua curva característica. Como nós podemos ver da explicação acima, se o ponto quiescente estiver na proximidade do eixo IC, o VCE será aproximadamente zero, o que caracteriza a região de saturação. Se o ponto quiescente estiver nas proximidades do eixo VCE, o IC será aproximadamente igual a zero, o que caracteriza a região de corte. E quando o ponto quiescente estiver dentro da região ativa, nós temos IC e VCE diferentes de zero. Aqui temos as características de um transistor, muito comum, que é o BC548. Então, o 548, o fabricante nos diz que ele é um transistor NPN, ele aguenta um VCE máximo de 30 volts. Na saturação, que idealmente o VCE seria zero, ele pode variar de 0,25 até 0,6. O VBE, que a gente assume que na região ativa é 0,6, ele pode variar de 0,58 até 0,77. Vejam que tem uma corrente máxima que ele suporta, que é 500 mA ou meio pé. Aqui é um parâmetro muito importante, o HFE ou beta, aquele ganho de corrente que o transistor oferece para a corrente IB na região ativa. E esse ganho vale qualquer coisa entre 125 e 900. Percebam que é uma variação imensa e isto é um problema. Potência máxima que ele pode dissipar é 625 mW. Lembrando que a potência sempre é V vezes I. Então, a potência pode ser sempre calculada por IC vezes VCE. E como que a gente faz para polarizar o transistor na região ativa? Polarizar na região ativa, vamos só recordar, é fazer com que a junção base-coletor esteja reversamente polarizada e a junção base-emissor diretamente polarizada. Para polarizar o transistor na região ativa, existem dois circuitos muito comuns. O primeiro é o circuito de polarização fixa. Vejam, é este que está aqui. Então, aqui nós temos o transistor, da base sai um resistor chamado resistor de base, RB, do coletor sai um resistor chamado resistor de coletor, RC. Os dois são interligados e vão para uma fonte de tensão VCC, que tem o menos ligado no terminal de emissor. Então, é um circuito simples, com apenas dois resistores e uma fonte. Como é que a gente faz para calcular este circuito? É simples. Nós vamos inicialmente determinar qual é a tensão VCE que a gente quer, qual é o IC que a gente quer para o transistor. Determinado isso, a gente calcula o RB e o RC. Fazendo análise do circuito, aplicando as leis de Kirchhoff das tensões, a lei de Kirchhoff das correntes e lei de Ohm, a gente chega às fórmulas para o RB e para o RC. Aqui nós temos o RB e aqui nós temos o RC. Vejam que aqui está errado, né? Não é RB, é RC. Então, agora nós vamos fazer um exemplo que aplica esta teoria para vocês fixarem. O exemplo pede o seguinte: dado um transistor com HFE 200 e uma fonte de alimentação de 12 volts, projetar o circuito de polarização fixa. Isto é, desenhar o circuito e calcular os componentes para que o transistor opere em 6 volts 15 mA. Então, ele pede para que nós projetemos um circuito de polarização fixa. Vamos desenhar o circuito aqui. É aquele circuito que tem um resistor de base, ligado, portanto, ao terminal de base do transistor. Está aqui a base. Um resistor de coletor, ligado ao terminal de coletor. E deste ponto aqui, então, sai a nossa fonte de tensão contínua e constante, ligada com seu menos no terminal de emissor. Então, aqui nós temos a fonte VCC, aqui o transistor, o resistor ligado à base é chamado de RB, o resistor ligado ao coletor é chamado de RC. Então, nós temos que projetar o circuito, que nada mais é do que calcular RB e RC, para quê? Para que o transistor opere em 6 volts 15 mA. Todas as vezes que o problema nos dá uma informação dessa, ela está nos dando o ponto quiescente. Então, o ponto quiescente, que é composto pelo par VCE
quiescente e a corrente IC quiescente foi dado. Vejam, volts é tensão, então VCE quiescente igual a 6 volts. Miliamperes é corrente, então IC quiescente 15 miliamperes. Isto foi dado. Aqui eu já deixei disponível as características do transistor na região ativa. Por que eu sei que é região ativa? Porque tanto VCE quanto IC estão diferentes de zero. Então, aqui estão as características do transistor na região ativa e aqui as duas fórmulas da teoria que permitem o cálculo de RB e de RC. Então, vamos ver. Se nós fôssemos calcular o RB, o que nós precisaríamos? O VCC. O VCC foi dado, é a fonte de alimentação de 12 volts. Então, vamos anotar aqui. O que mais que eu preciso? VBE quiescente. Na região ativa, o VBE vale 0,6 volts. Então, eu posso dizer que isso aqui já é o VBE quiescente. O VBE é a tensão que se estabelece sobre base e emissor. Então, está aqui. VBE quiescente é igual a 0,6 volts. O que mais que o problema nos dá? O ponto quiescente, VCE quiescente. Então, VCE é a tensão entre coletor e emissor e vale 6 volts. Então, ela está aqui, ó, entre coletor e emissor. VCE quiescente igual a 6 volts. IC quiescente é a corrente que flui pelo terminal de coletor. IC quiescente, 15 miliamperes. Portanto, 15 miliamperes. Então, o problema pede para que nós calculemos o RB e o RC para um transistor de HFE 200, então foi dado o HFE, característica do transistor, que também é chamado de beta, 200. Para um transistor de HFE 200, quanto que devem valer o RB e o RC para que nessas condições eu tenha entre coletor e emissor 6 volts e na corrente de coletor 15 miliamperes? Então, nós temos que usar as fórmulas para calcular o RB e o RC. Para calcular o RB, conhecemos o VCC? Conhecemos, é 12. Conhecemos o VBE quiescente? Conhecemos, é 0,6. Conhecemos o IB quiescente? Não. Mas existe esta fórmula aqui que permite calcular o IB quiescente. Ó, IC igual a beta IB. Se for IC quiescente, então também será IB quiescente. Nós temos o IC quiescente, que é 15 miliamperes, e o beta, que é 200. Então, vamos usar essa fórmula aqui para calcular o IB quiescente. Então, fica assim, ó. O IC quiescente vale 15 miliamperes. Então, 15 vezes 10 na menos 3 é igual a quem? Ao beta, que vale 200, vezes o IB quiescente, que é quem eu quero descobrir. O 200 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, fica 15 vezes 10 na menos 3 sobre 200 igual a IB quiescente. Se nós fizermos a divisão, vai dar IB quiescente igual a 0,00075 amperes. Se eu andar com a vírgula 6 casas para a direita, então é 75 vezes 10 na menos 6, que é 75 microamperes. Então, pronto, esse é o IB quiescente, 75 microamperes. Então, neste circuito, aqui no ramo do IB, vai circular o IB quiescente, de 75 microamperes. Vejam, esta relação aqui me diz que o IC é 200 vezes maior do que o IB quiescente, característica da região ativa. O IC é o IB amplificado 200 vezes neste exemplo. Muito bem, calculado então o IB quiescente, já podemos calcular o RB. Vamos aplicar a fórmula e vamos fazer essa continha então aqui assim, ó. RB é igual VCC. Quanto vale o VCC? 12. Menos VBE quiescente. Quanto que vale o VBE quiescente? 0,6. Dividido por IB quiescente, 75 microamperes. 75 vezes 10 na menos 6. Então, se vocês fazem essa diminuição, depois dividem, vamos encontrar um RB de 152 mil ohms, que é, de fato, um RB
de 152, o 1000 é quilo-ohms. Então, aqui está o nosso RB. Então, calculamos o RB, 152 quilo-ohms. Agora falta o RC para nós determinarmos totalmente o circuito. O RC sai desta fórmula aqui. Então, vamos fazer aqui. O RC é igual a VCC, 12, menos VCE quiescente. Foi dado, é 6. 12 menos 6, dividido por quem? Por IC quiescente, que é 15 mA. 15 vezes 10 na menos 3. Então, se vocês fizerem 12 menos 6 dá 6, dividido por 15 vezes 10 na menos 3, vão encontrar 400 ohms. Então, este daqui é o nosso RC. Então, se eu ligo aqui um resistor de 400 ohms, então, vamos ter a seguinte situação. Um transistor com HFE de 200, alimentado por uma fonte de 12 volts. Se for ligado nele um resistor de base de 152 kg, um resistor de coletor de 400 ohms, nesta configuração aqui, e nós vamos medir com o multímetro qual é a tensão VCE e qual é a corrente IC, vamos encontrar 6 volts, 15 mA. Como simultaneamente IC e VCE são diferentes de zero, significa que o transistor está na região ativa, ou seja, que esta junção está diretamente polarizada e esta aqui reversamente polarizada.